devocional diário. Eu não vou falar o horário, porque eu ainda estou me ajustando ao horário. Agora são 6h50. O nosso melhor horário era 7h30, mas eu não estou conseguindo nesse horário 7h30, então tem que ser um pouquinho mais cedo. Então ainda estou me ajustando, mas o mais importante é que o devocional está sendo feito. E daqui a pouquinho todas as coisas vão se alinhar, mas o principal, que é nós estarmos aqui olhando para a palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, buscando essa palavra maravilhosa, né? Colocando ela como o alfa da nossa vida, né? Do nosso amanhecer. O alfa é este o nosso Deus, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Ele é tudo ao qual nós precisamos. E por isso nós estamos aqui na presença dele. E nós estamos ali no estudo de Romanos. Ontem nós fomos, Romanos 6, nós fomos até o versículo 18, e nós continuamos falando aqui, Paulo continua falando, olha, vocês agora são livres do pecado através do sangue precioso de Jesus que foi derramado lá naquela cruz. Então a lei já não domina sobre vocês. E aí ele faz toda uma explicação sobre isso, e o próximo capítulo 7, ele vai falar sobre a libertação da lei. E é tão contraditório a maneira como contraditório não, né? Porque é o próprio Espírito que fala através dele, mas Paulo vai fazendo nós pensarmos, né? Mas como assim? Se Jesus não tirou nada da lei, como assim? Agora nós somos libertos da lei. Como assim? Agora a graça que domina sobre nós, o favor é merecido. Como assim? E a lei? E os mandamentos? E isso nos coloca para pensarmos, nossa, mas o que ele está querendo dizer? Vamos orar e já vamos começar a falar sobre isso. E a partir do momento que nós entendemos essa palavra e nós começamos a aplicá-la nas nossas vidas, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E a palavra de Deus nos fala, mesmo que se nós estivermos prostrados, né? Porque tantas vezes nós caímos. E a palavra de Deus também fala, aquele que está em pé, cuide para que permaneça em pé. Mesmo que nós estivermos prostrados, mesmo que nós estivermos em pé na presença do Senhor, se o nosso coração, as intenções do nosso coração são honrar esse Deus, glorificar esse Deus, e estamos naquela luta ferrenha contra os nossos próprios pecados, e este Deus é aquele que vê todas as coisas, mesmo que os nossos olhos humanos nós estejamos vendo, Senhor, eu não consigo sair desse lodo, Senhor, eu não consigo sair dessa situação, mas o Deus que sonda os nossos corações, é Ele que sabe as nossas intenções, e é Ele que estende as mãos para nós. Venha, minha filha, vem, meu filho, eu te ajudo a ficar em pé, eu te ajudo a continuar. Eu tenho propósitos para a tua vida e nenhum desses propósitos serão frustrados. Continua olhando para mim, continua olhando para mim e eu estarei contigo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo da tua palavra, ouvindo do teu amor, ouvindo dos teus princípios, ouvindo dos teus mandamentos, ouvindo, Senhor, dos teus milagres, ouvindo, Senhor, da grande aliança que tu tens conosco, Senhor, uma aliança de imortalidade. E eu te louvo por isso, Senhor. Ministra mais um pouquinho hoje, nesse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Ministra mais um pouquinho os nossos corações e as nossas mentes, que nós possamos receber do alimento nutritivo que vem de Ti, Senhor, nesse dia. Que nós possamos receber da nossa porção diária, Senhor, e continuarmos, Senhor, sendo cuidados por Ti, sendo transformados por Ti. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, meu Deus. Amém, amém. Então, nós continuamos agora a partir do versículo 19, capítulo 6, versículo 19, que Paulo continua falando sobre o pecado, e ele faz essa relação da escravidão, né? Antes nós éramos escravos do pecado. O pecado, ele
a escravidão do pecado, muitas vezes, ela também nos cega. Vamos ler e nós vamos falar um pouquinho a respeito. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, versículo 20, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu algumas vezes, quando a gente para pensar no nosso passado, né, na nossa juventude, eu me lembro de algumas situações, verdadeiramente essa palavra realmente acontece conosco. Eu me envergonho de coisas que eu fiz, eu me envergonho de atitudes que eu tive, mas hoje eu sei que, a partir do momento que eu fui batizada, que eu escolhi a Cristo, escolhi não, Ele me escolheu, né? Mas Ele me resgatou das trevas, a partir daquele momento, então agora tudo aquilo ficou para trás. E eu começo uma nova caminhada nele, buscando a santidade, buscando tudo aquilo que resulta em vida eterna. E agora eu quero ler mais, eu vou um pouquinho mais, eu quero, para a gente concluir essa parte, o próximo capítulo é Libertos da Lei, é o título da minha Bíblia. Então aqui Paulo vai começar a falar um pouco mais sobre a lei, né? Daí ele começa dizendo que a lei faz com que nós pequemos, mas o que ele está dizendo? A consciência do pecado faz com que a nossa consciência, o nosso espírito, então, entenda que os nossos atos, alguns atos, são pecados. Porque eu sei que eu vivia uma vida, né? E vivia aquela vida e eu dizia, Deus só quer que eu seja feliz. Mas depois que eu tive a consciência da lei de Deus, então eu tive a consciência do meu pecado, então agora realmente eu começo a pecar. Eu começo a entender o que é o pecado. Eu começo a lutar contra esse pecado. Então, quando nós tornamos consciente, né, quando o próprio Espírito vem e nos toca, olha, Andréia, isso que tu está fazendo é pecado. Então, a consciência do pecado me faz entender, não, eu realmente estou pecando. E aí vamos ler mais um pouquinho. Depois eu quero ler uma passagem lá em 1 João 3 também, capítulo 7. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, isso que eu acabei de falar, que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. E aí ele continua, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Através da lei, da busca da lei, os judeus ali, até a crucificação de Cristo, a busca da lei, a busca de cumprir a lei era pela força do braço deles, né? Era pelo esforço deles. Então, eles se esforçavam em cumprir a lei, só que não conseguiam. Né? E Paulo mais para frente vai falar que a própria lei mostrou o pecado dele, né? Que ele cobiçava, mas ele não sabia que aquilo era pecado, não sabia que aquilo era mal. Mas através da lei,
A consciência desse pecado agora fez que ele estivesse consciente do erro, né? E aí vamos mais um pouquinho e a gente vai entender um pouco mais isso. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Agora a graça de Deus está sobre nós, então é um favor imerecido. O Espírito de Deus é aquele que nos ajuda a termos a consciência, a lutar contra os nossos pecados, é aquele que nos fortalece, aquele que nos faz andar mais alguns passos, aquele que ilumina os nossos passos, ilumina a nossa mente. Bom dia, Dani. E aí, Romanos 6, versículo 6, Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. É o Espírito de Deus que nos ajuda, é o Espírito de Deus que nos direciona. E aí, agora, versículo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado, se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo pecaminoso, cobiçoso, né? Aqui Paulo falando. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei, houve um tempo em que eu vivia sem Deus. Né? Eu verdadeiramente vivia sem Deus, achava que tinha Deus, mas eu vivia sem Deus. Então eu vivia sem a lei, eu fazia aquilo que me fazia feliz, né? Aquilo que me trazia, que satisfazia a minha carne, né? E aí ele continua, no entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. E aí, só para a gente finalizar aqui nesse capítulo, até o versículo 13. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. E aqui em João, 1 João 3, então, versículo 9. 1 João 3, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Do versículo 9 até o versículo 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. O Espírito de Deus mora em nós. Então nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós andamos cada vez mais na presença do Senhor e cada vez mais estamos nos santificando até que Ele venha. Logo, não pode continuar a pecar. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Então, andar no Senhor é andar em justiça. Andar no Senhor é amar o próximo. Andar no Senhor é honrar a Ele. Andar no Senhor é não ser maledicente, é não ser fofoqueiro, é não ser briguento, né? Todos aqueles frutos da carne, a gente pode até ler esses frutos da carne. Em Gálatas, só para a gente entender, ter uma noção do que é esse pecado. Gálatas 5, a partir do 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas,
dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o 22 nos fala o seguinte, o 22 nos dá uma esperança. Mas o Espírito, aquele que vem fazer morada em nós, aquele que vem do próprio Deus, ele nos fala o seguinte: mas o Espírito produz este fruto, o amor, a alegria que nós tanto buscamos, né? Nesses tempos de transtornos emocionais, essa alegria, ela vem do Senhor, vem do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Eu me lembro que quando eu não era convertida, sempre quando chegava o final do ano, a gente botava ali a roupa de acordo com aquilo que nós queríamos, né? E eu me lembro que eu sempre vestia ali branco e eu queria, Senhor, eu só te peço paz, eu só te peço paz, só te peço paz, Senhor. Então essa paz a gente descobre depois quando vem a Cristo que Ele traz a paz que excede todo e qualquer entendimento, que está lá em Filipenses 4. Só Ele pode nos fornecer essa paz que nós tanto buscamos. Só Ele pode nos fornecer a alegria que nós tanto buscamos. Não é a alegria transitória, mas é a alegria permanente, a alegria eterna junto com este Deus. E aí ele continua: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E nós finalizamos aqui. Continuamos amanhã o nosso estudo ali em Romanos e que hoje seja um dia onde nós possamos andar passos, nem que sejam passos pequeninhos, mas passos que nós vamos alinhando as nossas arestas, né? E do nosso caráter, e vamos então nos santificando em Cristo, buscando nele a santificação, buscando nele a força para lutar contra os nossos pecados, contra as nossas situações que cada um de forma individual sabe. Nós entregamos esse dia ao Senhor. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela consciência do que é pecado, Senhor. Te agradeço pelo teu grande amor, Senhor. Te agradeço pelo teu cuidado. Te agradeço, Senhor, por estar conosco nesse dia, Senhor. O Espírito de Deus nos conduz, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. Fortalece, Senhor, as nossas mentes, fortalece os nossos corações, fortalece-nos na tua presença, Senhor. Que nós possamos cada vez mais ter entendimento de quem tu és, que nós possamos avançar na tua direção, meu Deus. É o que eu te peço nesse dia e te entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.